O Planeta ESPM está de volta com os jornalistas Daniel Bramati e Rogério Pagnan. E o tema deste bloco é a violência contra jornalistas nas eleições. O cenário de violência no contexto político eleitoral se intensificou em 2013 devido às manifestações sobre o impeachment da Dilma. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, foram mais de 100 profissionais agredidos enquanto faziam cobertura jornalística dos protestos populares. Agora nós vamos falar com Vitória Bel. A Vitória Bel, ela é repórter da Jovem Pan e ela foi carrapato do ex-candidato à presidência, né, o Fernando Haddad. Oi, Vitória, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Sara. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por participar aqui conosco, viu? Imagina, o prazer é meu. Vitória, eu gostaria, na verdade, que você explicasse para os nossos telespectadores o que significa ser um carrapato, que muita gente não sabe. Bom, o carrapato é um jornalista que segue o candidato ao longo das eleições, ao longo da campanha. Então, ele fica o tempo todo atrás do candidato, onde o candidato vai, ele está atrás, nas agendas, e faz essa cobertura bem pertinho do candidato. E é claro, também cobre um pouco ao redor da campanha, mas a ideia é que o carrapato esteja sempre ao lado do candidato. Bom, como a gente está falando aqui bastante sobre a violência na cobertura jornalística, você chegou a presenciar alguma situação de agressão enquanto você fazia a cobertura eleitoral? Bom, por parte de alguns militantes, como eu cobri o Haddad, alguns militantes do Partido dos Trabalhadores, eu mesmo sofri uma certa... Lógico que não foi uma violência grave, alguns colegas sofreram violências piores, mas eu estava numa cobertura em Itajaí, lá em Santa Catarina, junto com o Haddad, um evento de pescadores, de Instituto de Pesca, não me lembro ao certo agora, e uma das militantes do Partido dos Trabalhadores, como eu faço a cobertura com o celular, fazia a cobertura com o celular na época, eu estava gravando, fazendo uma passagem de mim mesma com o celular, e conforme eu falava no texto, eu falava o que estava acontecendo, estava tendo uma confusão entre militantes do PT e apoiadores do Bolsonaro ali em Itajaí. E conforme eu falava o texto da passagem, uma das militantes bateu no meu braço, derrubou o meu celular, então me agrediu naquele momento, disse para eu sair dali, que eu não era bem-vinda, que eu era uma bolsonarista. Eu deixei claro, falei, não, sou jornalista. Na época eu estava no Estadão, disse, eu tô no Estadão, estou cobrindo a campanha aqui do Fernando Haddad. Daí ela disse, pior ainda, você é de direita, sai daqui, né? Então, você fala que é de um veículo, a pessoa já julga o seu, como se fosse, se quisesse dizer um lado seu partidário, então isso é um pouco complicado. Eu acho que também teve um pouco de violência por parte dos próprios candidatos, foi uma eleição bastante acirrada e os próprios candidatos estavam bem assim, meio que na defensiva o tempo inteiro, então o jornalista fazia pergunta, muitas vezes eles se irritavam e diziam que não vou responder essa pergunta. Aconteceu recentemente, né, com o Paulo Guedes, aí a gente viu agora recentemente que não quis responder a pergunta de um jornalista, mas isso aconteceu também nas coberturas minhas com o Haddad. O Haddad muitas vezes não queria responder pergunta, era grosso com os jornalistas, assim como o Bolsonaro também já foi com os jornalistas. Então acho que teve das duas partes, dos candidatos também inclusive. O cenário está realmente complicado. Daniel, convidando você para o nosso papo, em qual cenário a violência contra o jornalista é mais frequente? Ela acabou de falar um pouco sobre o cenário político. Nesses momentos de intensificação das paixões políticas, crescem as chances de agressões a jornalistas, né? E não é só no Brasil, a gente vê isso até nos Estados Unidos, o farol da democracia. Você vê agora um presidente destratando jornalistas ao vivo, usando termos muito fortes e até caçando a credencial de um jornalista da Casa Branca, aparentemente por causa de uma pergunta da qual ele não gostou. Então isso estabelece um mau exemplo para governantes em todo o mundo e está todo mundo se achando autorizado a destratar jornalistas. Esse relato que a repórter fez de uma intimidação que parte de militantes, isso é muito comum, é muito frequente, infelizmente. As pessoas não têm essa maturidade para saber que ali tem um profissional
que a função dele é levar a informação para o público e que esse trabalho primeiro é um trabalho que tem que ser respeitado como qualquer outro, né? Mas que, além de tudo, a pessoa que está ali, ela está mais do que representando o seu veículo, ela está representando uma profissão, uma atividade e um pilar da democracia. Então, é preciso educar a sociedade nesse sentido. E você, Rogério, concorda? Gostaria de expor sua opinião? Eu concordo plenamente. Eu também já fui carrapato em 2006 do Aloysio Mercadante, inclusive quando eu conheci o Daniel na Folha, no caderno de política. Eu percebo que depois de 2013, especificamente, quando as pessoas começaram a sair às ruas para manifestar a sua indignação com as coisas que não estavam aceitando, a partir dali começaram a surgir mais casos de agressão. Eu lembro que o Caco Barcelos já foi pelo menos umas 2, 3 vezes agredido, não em manifestação político-partidária, mas em manifestações de que as pessoas estavam reivindicando alguma coisa. Aí quando eu vejo uma pessoa agredindo o Caco Barcelos, a primeira coisa que eu falei, é uma burrice de um tamanho assim monstruoso. Porque o Caco Barcelos, quem conhece a história dele, sabe a luta, o que ele já enfrentou para defender, inclusive, a democracia dessas pessoas que estavam podendo reclamar, né? Então, é uma burrice. E, por outro lado, é uma burrice também quem incentiva a agressão a jornalistas, porque eu canso de receber ligação no jornal falando, olha, ninguém me ouve mais, a justiça não me ouve, o Ministério Público não ouve, ninguém me ouve, só cabe a vocês da imprensa me ajudarem. Isso é muito comum. E uma imprensa fraca não vai defender ninguém, sabe? Eu acho que nós, como sociedade, como o Daniel falou, nós temos que proteger essa instituição que é o jornalismo, é o jornalista. Nós somos representantes da sociedade. Quando fazemos uma pergunta mais dura, não é para o jornalista, olha, eu estou querendo saber, na verdade eu estou perguntando em nome da sociedade. E a pessoa precisa entender isso, que ele não está respondendo para mim, para o Rogério, está respondendo para a sociedade, para o Daniel, para a Sara, para todo mundo, entendeu? Eu acho que nós precisamos realmente discutir esse momento, respirar, que não vai ser agredindo o jornalista que a gente vai resolver o problema. Daniel, a Abrage disponibilizou uma planilha para contabilizar os comunicadores que sofreram algum tipo de agressão no meio político, partidário e eleitoral. E dos 82 casos registrados, a grande maioria vem por questão de rede social, enfim, pelo meio digital. Como essas ações elas podem ser efetivas para a intimidação de jornalistas nesse meio digital exclusivamente? Esse número, infelizmente, ele já até cresceu. Essa planilha já está com mais de 130 casos de agressões registradas no âmbito político-eleitoral e a grande parte delas é registrada nesse ambiente virtual. Quer dizer, a gente está vendo uma tendência de que pessoas que têm um grande número de seguidores, que exercem um certo poder assim e tal, eles estão insuflando a sua comunidade, digamos assim, de seguidores, a atacar jornalistas. E é um ataque muito vil, muito covarde, porque ele não chega ao ponto de caracterizar uma agressão que pode ser punida no âmbito judicial, mas quem lança o ataque vai até certo ponto e quem está em volta ultrapassa esse ponto. Então a gente vê que tem pessoas que têm a intimidade invadida, tem pessoas que têm os familiares expostos, quer dizer, gente que não tem nada a ver com a história, jornalistas, parentes de jornalistas que estão sendo linchados nas redes sociais simplesmente porque são parentes de jornalistas. Quer dizer, é uma situação muito complicada e, de novo, a sociedade brasileira precisa acordar para isso, porque não existe liberdade de imprensa num ambiente de intimidação. Liberdade de imprensa não se mede só pelo que está na Constituição e nas leis. É preciso que, no dia a dia, a profissão do jornalista seja respeitada. Vitória, você falou que estava cobrindo a manifestação, enfim, as coisas do Haddad pelo próprio celular, então você fez bastante cobertura pelas redes sociais, né?
Eu gostaria de saber se você, na sua opinião, as redes sociais contribuíram para o aumento das agressões contra jornalistas, tanto no meio digital quanto fisicamente mesmo. Olha, eu não diria que exatamente as redes sociais. Eu acho que o momento político, o momento que o país, que o mundo vive de acirramento entre forças, acaba levando a isso. E a rede social ajuda, na verdade, a propagar esse ódio ou essa paixão que as pessoas sentem. É claro que, como o Bramati disse, tem essa questão das pessoas acabarem, o jornalista acabar sendo exposto na rede social, isso piora um pouco as coisas. Durante as nossas coberturas, a gente postava os vídeos nas redes sociais do Estadão e a gente via os comentários das pessoas. Então, se fosse de repente se fosse num jornal impresso ou se fosse em um outro veículo onde não pudesse ter comentários, as pessoas talvez não se manifestassem. Nas redes sociais, isso permite que a pessoa agrida o jornalista ali no comentário mesmo. Então, eu estava cobrindo o Haddad, então, principalmente por estar cobrindo o Haddad, as pessoas já tomavam um pressuposto de aquela coisa, né, esquerdista, comunista, e ali nos comentários do YouTube, do Instagram, desvalorizam o trabalho do jornalista, porque você está cobrindo um cara, então você tem uma posição política, eles tinham essa conclusão, então tudo que você está fazendo não tem validade nenhuma. E isso também parou para os outros candidatos, para o Gabriel, por exemplo, que estava cobrindo o Bolsonaro. Então, eu acho que o ódio e a paixão já existe pelo momento e a rede social ajuda a propagar isso. Muito obrigada, Vitória, pela sua participação. Gostamos muito de tê-la aqui colaborando com o nosso bloco, viu? Obrigada, Sara. Obrigada, Bramati. Obrigada, o Rogério também. Obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já para falar sobre liberdade de expressão. Não saia daí.